Olá, boa tarde. Eu tenho aqui uma cábula que a Sara Coelho generosamente me enviou com currículos, com apresentações, mas eu acho que ela avisou tanto que isto era para ser uma conversa informal, que vamos nos deixar dessas formalidades e ir diretos àquilo que nos traz aqui. Antes de mais, quero agradecer terem-me convidado para vir ao Porto. É sempre bom vir ao Porto e estar aqui no Coliseu com dois amigos. Já falámos muito em bastidores sobre os Estados Unidos, às vezes em trocas de mensagens. É qualquer coisa que nos une. E é sobre os Estados Unidos que também estamos aqui a falar, 3 semanas depois de termos sabido o resultado das últimas eleições, umas eleições curiosamente e muita gente a seguir ao resultado, acho que foi maioritário dizer que não se surpreenderam, não é? Não foi realmente surpreendente, mas o que surpreendeu de facto foi a dimensão, não é? Terá sido a dimensão do resultado. E eu lembro-me de estar em 2016... nesse dia 8 de novembro de 2016 e Trump ter vencido as eleições. Eu estava em Nova Iorque e a surpresa que houve aí foi absolutamente devastadora no silêncio que criou naquela cidade. Eu nunca mais me vou esquecer daquela noite silenciosa e estranha que foi a noite da vitória do Trump. Eu não estava neste momento, neste ano, não estive nos Estados Unidos nesse dia, mas presumo que esse silêncio não se tenha sentido da mesma maneira. Não foi certamente um silêncio de surpresa, foi mais, se calhar, um de perplexidade ou de consciência de que o mundo mudou, talvez, e que nós temos que estar a vivê-lo e a encará-lo de uma maneira diferente. Tal foi o impacto que ele deixou. Para falarmos aqui de se o sonho americano permanece, se nós continuamos a procurar a América, como temos procurado nos últimos anos, seja por que motivos for, pela cultura, pela liberdade, pela sensação de possibilidade, não é? que esse país, continente nos traz, a diversidade que ele é feito, tudo isso que de alguma maneira nos atrai, se continuamos atrás desse continente, que nos faz ficar presos a um ecrã de televisão no dia das eleições, como muitas poucas outras eleições nos fazem, não é? Nem muitas vezes as eleições em Portugal nos levam a tanto comentário, não é? A tanta especulação. Acabam mais cedo, é um facto. Para não falar das europeias, não é? As europeias é um desinteresse total que nós quase sentimos. E talvez isto seja aqui um ponto de partida, que é para falar com o Richard Zimler, que é americano, vive no Porto, posso dizer que vive em Portugal, mas veio para o Porto em 1990 para ensinar jornalismo, qualquer coisa que também nos une aqui. E desde então olha para os Estados Unidos com uma distância um bocadinho maior, mas se calhar com uma liberdade também que esse distanciamento lhe traz ao olhar, não é? Esse afastamento. E o Germano Almeida, que é um comentador político, é alguém e chamar comentador político é menorizá-lo, porque ele é um especialista em questões internacionais e ultimamente temos-lo visto muitas vezes a falar na televisão, sobretudo na SIC. Ele agora vai mudar de casa, acho que já se pode dizer, não é? Na segunda-feira vamos começar a vê-lo no canal Now, também a falar das mesmas questões. E os dois têm muita obra feita e, portanto, acho que não vale a pena estar aqui com mais considerações sobre o trabalho que eles já fizeram. É público, é notório. E se calhar começar por aqui, e começar por casa América, casa Porto. Richard, como é que tu, passaram 3 semanas, não é, destes resultados, presumo que tenhas votado, votaste? Tenho o quê? Votaste? Sim, claro, votei em Nova Iorque. Pronto, votaste. Como é que tu, olha o microfone. Sim, votei em Nova Iorque por boletim. Sim. Queria, passadas estas 3 semanas, já de muito refletir sobre o que é que aconteceu e o que é que isto pode trazer de novo, não é? O que é que te ocorre neste momento de dizer, 3 semanas depois? Primeiro, obrigado pelo convite, fico muito agradecido, é ótimo estar aqui, é fácil porque estamos no Porto. Agradeço a vossa presença.
Primeira coisa é que de manhã, no dia 6, penso eu, logo a seguir a eleição, fiquei muito deprimido, desatei a chorar na cozinha, porque para a minha geração e para muita gente, isto representa o fim do nosso sonho de uma América de mais empatia e solidariedade e inteligência, de uma América que valoriza a ciência e o conhecimento, de uma América mais tolerante, mais diversa, de mais oportunidades para toda a gente e de mais igualdade. Então é o fim desse sonho e desatei a chorar. Os meus amigos também ficaram muito perturbados. Tenho uma amiga na Flórida, muito instável, que ameaçava pôr fim à sua vida. Eu falei com ela várias vezes ao telefone para ela procurar ajuda num hospital e medicamentos. Então, para nós, é só para dizer que isto é um assunto muito sério, muito grave, e ficamos muito perturbados. Agora, nas últimas 3 semanas depois disso, confesso que eu não vejo as notícias, não consigo ver a voz de Trump, não quero a voz dele na minha cabeça, não quero a voz dos seus apoiantes na minha cabeça. Se calhar vocês podem dizer que sou a tal avestruz com a cabeça. Mas eu não consigo. O que é que eu vou aprender ouvindo as nomeações de Trump para o ministro da Saúde, que é um negacionista, não acredita no funcionamento de vacinas, despreza a ciência? Quer dizer, o que é que eu vou ganhar ouvindo esses discursos de teorias de conspiração e mentiras e false news e... Não sei, então estou realmente num beco sem saída. Por isso eu estou por estar cada vez mais em Portugal, curiosamente, porque eu acho que isso é uma mensagem para todos nós, que em Portugal temos que valorizar a nossa jovem democracia e trabalhar todos os dias para reforçar o Sistema Nacional de Saúde e a escola pública, ou vamos perder essas mais-valias. O Trump vai fazer isso nos Estados Unidos, já ameaçou destruir, entre aspas, o Obamacare, o Affordable Care Act, já ameaçou destruir o EPA, que é a agência que fiscaliza o ambiente. Ele fez isso no primeiro mandato. É muito fácil fazer. Como é que se faz? Basta reduzir o orçamento em 20%, e o EPA já não pode fazer nada. Não tem o pessoal para fiscalizar a poluição dos rios, do mar, do ambiente, etc. E para acabar esta primeira intervenção, eu só quero ler um parágrafo muito breve de Primo Levi. Primo Levi é um italiano, judeu, que foi preso em Auschwitz, sobreviveu, escreveu, eu acho que é o melhor escritor sobre o Holocausto, e este é um parágrafo que ele escreveu, já há 50 anos, sobre Hitler, e é do livro que em português chama-se Os que sucumbem e os que se salvam, ok? Breve parágrafo para explicar o que eu penso de Trump. Para além das nossas experiências pessoais, eu tenho a edição em inglês, esta é a minha tradução, é capaz de ser um bocado desajeitada, vamos ver. É uma nova tradução, é uma mais-valia. A oficial e a Para além das nossas experiências pessoais, assistimos coletivamente a um acontecimento fundamental e inesperado. Fundamental precisamente porque inesperado, não previsto por ninguém. Aconteceu a revelia de todas as previsões. Aconteceu na Europa. Incrivelmente, aconteceu que todo um povo civilizado, acabado de sair do fervoroso florescimento cultural de Weimar, seguiu um palhaço e fanfarrão cuja figura hoje inspira risos e, no entanto,
Adolf Hitler foi obedecido e os seus louvores foram cantados até a catástrofe. Aconteceu, logo pode voltar a acontecer. É este o cerne do que temos de dizer. Não é muito provável que todos os fatores que desencadearam a loucura nazi voltem a ocorrer em simultâneo, mas os sinais precursores espreitam-nos. A violência, entre aspas, útil ou inútil, está aí diante dos nossos olhos. Só espera que o seu novo palhaço e fanfarrão a organize, legalize, declare necessária e obrigatória e assim contamine o mundo. Pegar aqui numa expressão que o Richard usou, e pode parecer ingênua, pode parecer, não sei, romântica, mas ele usou aqui uma palavra, um verbo, que é o verbo aprender. Nestas 3 semanas, e voltando também à mesma questão, passaram 3 semanas, muito se tentou explicar, muito se tem falado, muito se tem discutido, escrito sobre o que ilações é que se podem tirar deste resultado. E esta pergunta, o que é que já se aprendeu e o que é que se pode aprender com o que está a acontecer neste momento, Germano? Acho que não. Ok, obrigado. Antes de mais, obrigado, Miguel, pelo convite, cumprimentar também a Maria João Castro. É um prazer estar aqui, eu sou natural do Porto e estar no Coliseu do Porto é para mim uma honra. Um prazer também estar com a Isabel e com o Richard, que muito admiro e que conheço o trabalho há muitos anos. Eu queria tentar, porque também faço essa análise diária, fazer uma separação entre a análise meramente política do que aconteceu e depois uma reflexão mais profunda sobre o que é o regresso de Donald Trump. E um pouco também para ir depois à tua pergunta, Isabel. Porque tendo sido o mesmo acontecimento, na verdade há, eu diria, uma explicação mais normal e a outra profundamente anormal do que se passou. Se olharmos para o facto de os democratas terem estado 12 anos nos últimos 16 na Casa Branca, é relativamente normal que o nomeado republicano tenha ganho estas eleições. Depois, é a minha obrigação, como analista político, explicar que a sabedoria convencional, em inglês resulta melhor, conventional wisdom, que nos últimos dias se tem dito que Trump teve uma vitória esmagadora, é factualmente errado. A vitória de Trump foi até bastante curta. Eu tenho essa obrigação de o dizer. Não sei se já repararam, mas Trump teve mais 1,5% de votos do que Kamala Harris. Isso é uma diferença menor do que Hillary Clinton teve em relação a Trump em 2016, que foi 2,2%. E é menos de metade da diferença, é 1/3 da diferença de Biden há 4 anos em relação a Trump. Mas se calhar nas últimas semanas ouviram que Biden teve uma vitória curta e Trump teve uma vitória arrasadora. Porquê? Tem a ver com expectativas. Não, de facto, nas últimas semanas, nos últimos meses, falou-se que ia ser uma eleição muito renhida. Foi uma eleição muito renhida, em 150 milhões de pessoas que votaram, 150 e tal milhões, são 150 milhões. Trump teve uma votação muito idêntica há 4 anos, um bocadinho acima, 75 e tal milhões, e Kamala teve 74 milhões. 74 milhões e 200 mil, teve até mais votos que há 4 anos Trump teve, quando toda a gente disse que há 4 anos Trump teve uma votação muito acima do esperado, apesar de ter perdido. Ou seja, o que se passou, na verdade, do ponto de vista meramente estatístico de votos, não foi nada de extraordinário. Foi a confirmação de que a América está profundamente dividida e polarizada. Metade da América alinha numa situação absolutamente inacreditável de desculpar o comportamento de Trump e a outra metade ficou ou muito chocada ou está contra isso. E, portanto, desse ponto de vista meramente estatístico, o que se passou, volto a dizer, foi relativamente normal. Depois temos que ver que, do ponto de vista político, o caminho democrata era muito difícil nesta eleição. Kamala Harris era das vice-presidentes mais impopulares da história, não fez primárias, foi a primeira candidata a ir a uma eleição geral sem primárias desde 1968. O presidente Biden, que não por acaso, depois lá está, há um lado muito resultadístico de explicar as coisas em função do que aconteceu, mas parece-nos uma coisa muito estranha o que se passou com a candidatura do presidente Biden. Mas o presidente Biden fez
um início de mandato bastante bom. Até à questão do Afeganistão, era um presidente com grande aprovação. Acho profundamente injusto dizer que Biden e os democratas esqueceram a classe trabalhadora. Não. Biden foi, nos primeiros 2 anos, o presidente americano, desde Roosevelt, que mais fez pela classe trabalhadora. Fez um conjunto de projetos de lei, propostas de lei que passaram no início no Congresso relativamente à ajuda aos mais desfavorecidos, uma proposta que depois só foi concretizada já na parte final do perdão de dívida dos empréstimos dos estudantes, coisa que foi em plena campanha e de tal modo foi a opção de Kamala não ir pela presidência Biden, que nem sequer falaram disso, passou despercebido. Isso é uma coisa bastante de esquerda. Foi, na minha opinião, bastante bem sucedida a forma como faz uma recuperação pós-Covid. Depois acho extraordinário quando se diz que a presidência Biden foi péssima do ponto de vista económico. Tomáramos nós ter um crescimento de 2,8%, a União Europeia cresce 1/4 disso, nem sequer é metade, é 1/4 disso. A taxa de inflação nos Estados Unidos chegou no verão de 2022 a 9,1%, está nos 2,4% e os salários crescem a 4%. Os salários reais cresceram bastante nos últimos 2 anos nos Estados Unidos. Foi isto que dominou a campanha? Não. O que dominou a campanha foi que a presidência Biden foi um grande falhanço. É só culpa dos mídia e do Trump? Não. Também foi dos democratas. Foi uma opção de Kamala, porque a campanha Kamala tinha dados que apontava que não era possível explicar isto às pessoas, que as pessoas não iam perceber, e, portanto, a ideia das pessoas é que a economia estava melhor com Trump, e, portanto, a campanha de Kamala foi muito focada em 2 coisas, que eram importantes, mas não chegou. Uma, na ideia de que era inaceitável Trump voltar, que era uma ameaça à democracia, o que é verdade, e a outra, numa parte mais de empoderamento das mulheres, a defesa do aborto e dos direitos reprodutivos, que é também importante. Nas intercalares mostrou-se que esse era um ponto importante. Sucede que isso não chegou. Não chegou. Portanto, no ponto de vista meramente político, a candidata Kamala entrou tarde, numa situação difícil. Isto é uma análise subjetiva. Kamala fez uma campanha esforçada, fez a campanha possível, mas comparada com Biden há 4 anos, com as 2 vezes Obama, com Bill Clinton, mesmo com Al Gore, era uma candidata democrata uns furos abaixo do ponto de vista político em relação aos seus antecessores, tenham ganho ou perdido. Portanto, a parte do normal e meramente criticado politicamente, correu bem ou mal, está feita. Agora a parte profundamente anormal. Eu que em 2018 escrevi um livro chamado Isto não é bem um Presidente dos Estados Unidos, Diário dos anos da perturbação americana, Trump na Casa Branca, isto a meio do mandato de Trump, e depois de 6 de janeiro de 2021, confesso que nunca na minha vida imaginei que Trump voltasse à Casa Branca. E há aqui 2 questões. Uma é do ponto de vista da forma como o sistema americano funciona. Eu acho que é profundamente lamentável que depois de 6 de janeiro de 2021 Trump não tenha sido concretizado o impeachment. Mais uma vez, parece que Trump foi alvo de 2 impeachments e os 2 tiveram maioria. A questão é que, pela lei americana, o Presidente só é destituído com 2/3 no Senado. Mas nas 2 vezes houve uma maioria na Câmara dos Representantes e no segundo impeachment também no Senado, maioria simples, de 57. Só para acrescentar uma coisa, estavas a falar dessa diferença que foi do aspecto político, não é? Mas é raro haver aquilo que Trump conquistou agora, que é ter maioria no Senado, na Câmara e no Tribunal, no Supremo Tribunal. Sim, embora há uma explicação para isso, Isabel, que é, também não foi nada de extraordinário. A maioria republicana é muito curta, mais uma vez. A ideia que fica é que os republicanos tiveram uma vitória extraordinária. Não tiveram. Dá-se a questão de dominarem todas as câmaras. Na Câmara dos Representantes a maioria é muito curta, como já era. No Senado é de 52-48, sendo que os democratas tinham muito mais lugares para defender, ou seja, eu sei que é difícil explicar isso, mas os democratas ganharam mais corridas competitivas que os republicanos. Os republicanos não tiveram nada, uma grande vitória no Senado. Ficaram no final com mais, porque no Senado, cada lugar no Senado dura 6 anos. E desta vez havia mais lugares de democratas a defender. Daqui a 2 anos é o contrário. Porque é de 2 em 2 anos, 33%, é só para explicar. Porque cada lugar são 6 anos. Daqui a 2 anos, os democratas têm toda a possibilidade de recuperarem o Senado facilmente.
A questão do Supremo, e já para voltarmos à conversa, vou já terminar só com essa parte. A questão do Supremo é, de facto, importante. Trump conseguiu nomear 3 juízes para o Supremo da primeira vez, sendo que vários presidentes em 2 mandatos nunca conseguiram nomear 3. Houve uma questão meramente de coincidência e houve uma outra coisa que não foi coincidência. Foi falta de visão dos democratas e foi falta de espírito democrático dos republicanos. Porquê? Porque a juíza Ruth Bader Ginsburg estava bastante doente e não houve a visão por parte do final da presidência Obama de pedir à juíza Ginsburg para abdicar e Obama facilmente nomeava um juiz liberal. Ela morreu e depois o que aconteceu é que houve a possibilidade de Trump ter um juiz. Depois, os republicanos não deixaram que Obama desse Merrick Garland, que depois foi procurador, para o Supremo, esperaram e depois nomearam facilmente quando tiveram a vantagem. Sucede que, neste momento, há 6-3 entre conservadores e liberais e Trump pode acontecer que nestes 4 anos possa nomear mais 1 ou 2, porque os juízes Sam Alito e Clarence Thomas poderão vir a abdicar. E, portanto, há um juiz liberal que está doente, o Stephen Breyer, o meu juiz, aliás, sou o Stephen Breyer, e, portanto, isso sim é uma coisa mais durável, mas que, mais uma vez, não teve a ver com este resultado. E, portanto, a ideia é, o resultado não é assim tão anormal, a consequência, que é Trump vir a ter o máximo poder possível, é profundamente anormal. Isso parece aquele livro do Philip Roth, Conspiração contra a América. Há qualquer coisa que está aqui a conspirar, digamos, numa perspectiva. Voltando a ti, Richard, estávamos a falar aqui, e o Germano estava a dizer isso, que é uma coisa, foi o que se fez, de facto, outra coisa é a percepção das pessoas acerca do que se fez. E a percepção da maior parte, ou de grande parte, ou de pelo menos metade dos americanos, é que durante a administração Biden não se fez grande coisa por aquilo que é a América, enquanto esta espécie de ideal, não é, de conquista. Essa percepção tem a ver com 2 coisas. Tem a ver com um discurso que é feito por parte, ou seja, por esta polarização que nasce, se calhar, não sabemos onde é que ela nasce, mas ela é semeada e aqui os média e os meios de comunicação social foram responsabilizados na primeira vitória de Trump por não terem sabido acompanhar da melhor maneira aquilo que estava a passar na chamada América Profunda. Alguns fizeram meia-culpa, houve muito essa tentativa de perceber o que é que, de facto, o que é que a comunicação social fez para ter falhado tão redondamente a fazer o retrato da América naquela altura, e passados 18 anos vem-se falar de deepfakes, vem-se falar deste semear de informação que se transformou em desinformação e no papel que ela terá tido na vitória de Trump. O que é que tu pensas disto, tu, enquanto ex-professor de jornalismo, jornalista e alguém que reflete sobre esta questão? Ok, muito obrigado. Em 1981, um professor de jornalismo americano, que era ex-correspondente de Washington Post, Ben Bagdigian, escreveu um livro muito importante que se chamava O Monopólio dos Média. Era o primeiro livro a focar as corporações que, nessa altura, começavam a comer, entre aspas, os pequenos médias e controlar as notícias que chegavam aos americanos. Nessa altura, 1981, havia 50 corporações que controlavam os jornais, revistas, estações de televisão e estações de rádio. Eu devia acrescentar que antigamente, antes de Ronald Reagan, tivemos uma legislação que estipulava que uma só corporação ou empresa podia só controlar 7 estações de televisão, 7 estações de rádio, 7 jornais. 777. Reagan eliminou aquela regra e daí começou esta fase das grandes corporações mediáticas. Hoje em dia, quantas corporações controlam 90% das notícias que os americanos leem, ouvem e veem? 5 quadros de diretores, gente riquíssima, em geral gente muito conservadora,
que controla o fluxo de informações às televisões, estações de rádio, jornais, etc, etc. Disney, etc. Há muito, eu não me lembro, Viacom, Disney, etc, etc. E eles têm um controle vertical. Por que é que Disney produz tantos filmes dos Marvel, dos bandas desenhadas Marvel? Porque controla Marvel. É a empresa que domina Marvel. Então, por que certos autores sempre aparecem nas estações de televisão, ou da NBC, ou da Fox News? Porque eles são da mesma corporação. É um fluxo de informação muito no interior da corporação. O mais importante média de televisão, uma estação de televisão neste momento, em termos de audiência, é Fox News. E Fox News não é uma estação de notícias. Eles divulgam teorias de conspiração, informações falsas, etc. Um só pequeníssimo exemplo do resultado disto. Estivemos numa pequena aldeia em Arizona, vila, que se chama Holbrook. Está no Route 66, que antigamente era uma estrada muito turística, mas eles construíram, o governo construiu, uma autoestrada enorme ao lado, então todos os turistas evitam Route 66 agora, exceto os franceses e italianos e portugueses que querem usar chapéus de cowboy e conhecer índios e etc, etc. Bom, este é o tal sonho, não é? Exato. Então estivemos em Holbrook e estávamos num diner, um restaurante muito simples, porque o Alexandre gosta de diners, e estava lá um casal idoso, simpático, e estavam a comer gelado caseiro. Então, em América é tudo muito informal, mesmo com esta polarização, e falarei da polarização daqui a um momento. Mesmo com a polarização, os americanos, quando não falamos de política, somos muito acessíveis, é a minha experiência. Sim. Então, eu perguntei, os gelados são bons? Como é? São ótimos. Quais são os sabores? Estou a comer amendoim. Amendoim, que coisa estranha. Bom, a gente começou a conversar. Eu voltei para o Alexandre, no nosso booth, na nossa mesa, e a senhora lá, deve ter tido 75, 80 anos, percebeu que nós éramos um casal gay e queria demonstrar que era uma pessoa liberal. É simpático, não é? É simpático. Então ela veio falar conosco, que onde vocês estão? Começámos a conversar e ela disse uma coisa muito curiosa. Eu sou a única judia ou judeu ortodoxa neste condado. Em América é tudo condados. Que coisa especial. Eu sou judeu, entendo. Eu pensava que fazia parte do mesmo clube, daí a gente podia conversar sobre tudo. É Romeu. Depois de uma conversa simpática de 5 minutos, eu estupidamente falei do aborto, porque nessa altura eu estava muito preocupado com as novas leis de Texas e Oklahoma e muitos outros estados. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, uma menina de 13 anos violada em Texas, Oklahoma e muitos outros estados, não pode fazer interrupção voluntária da gravidez. Vai ser acusado de assassínio. E se um médico ou enfermeiro ajuda esta menina, pode ser acusado de assassínio também. Então já temos casos de senhoras e meninas chegarem às urgências com um aborto espontâneo, por exemplo, e os médicos não fazem nada e a menina ou a senhora morre. Isto já aconteceu, porque é uma situação, e ainda por cima, as leis apelam para os vizinhos e amigos e familiares denunciaram a pessoa, como se fosse a Inquisição portuguesa do século XVII ou XVIII. Caramba. Bom, voltando para Holbrook, eu comecei a falar do aborto e ela me disse, eu estava a favor do direito das mulheres de escolher, até eu ouvi uma notícia no Fox News, que o governo federal permite o aborto de uma criança, ela utilizou a palavra errada, o aborto de uma criança até aos 3 anos de idade. E eu perguntei, mas como é que é possível? Não, foi divulgado no Fox News, entrevistas e tudo. Então, milhões e milhões e milhões de americanos acreditam
nisso. Acreditam que a Covid-19 era meramente uma gripe e as vacinas não funcionam. E quando nós perguntamos a eles, mas por que não tem poliomielite? Porque eu recebi uma vacina. Mas esta vacina do Covid-19 não é uma verdadeira vacina. Não é uma verdadeira vacina. Quer dizer, eles têm uma resposta para tudo veiculada por estas médias ultraconservadores que só divulgam boatos, teorias de conspiração constantemente. A população americana é bombardeada com estas notícias falsas. Polarização, rapidamente. A polarização nos Estados Unidos tem uma longa história. A gente pode voltar, por exemplo, até a Guerra Civil Americana, quando os estados do sul da América, Alabama, Mississippi, Georgia, North Carolina, Virginia, queriam, qual é a palavra, sair dos Estados Unidos, não foi permitido pelo presidente Lincoln e daí desencadeou uma guerra. As pessoas do sul desconfiam sempre, até agora, no governo federal. Isto é, em todos os estados americanos, uma guerra entre os estados, o nosso direito de controlar as nossas leis e as pessoas, etc., e o governo federal. Daí Trump tinha muito sucesso dizendo, por exemplo, que ia limpar o pântano de Washington, D.C. Exatamente o que André Ventura faz em Portugal. Tem muito sucesso porque temos essa manipulação e essa história de desconfiança do governo federal. Não interessa que o governo federal, sobretudo da FDR, Franklin Delano Roosevelt, criou a rede protetora dos americanos. O Sistema Nacional de Saúde não é grande coisa, mas é uma função do Partido Democrata e o governo federal. As nossas escolas públicas, que são excelentes em muitos sítios, o governo federal. Mas não interessa, porque esta manipulação continua. A polarização está acentuada pelo nosso sistema de educação. Vou falar de 2 estados e depois vou terminar. Oklahoma e Massachusetts. Há só 2 estados em que todos os condados, outra vez a nossa votação é por condado, em que todos os condados ou votaram para Trump ou votaram para Kamala. E em todos os outros estados havia pelo menos 90% e 10%, ou 70% e 30%, etc. Oklahoma, todos os condados para Trump. Massachusetts, todos os condados para Kamala. Agora, qual é a diferença entre Oklahoma e Massachusetts? Massachusetts, número 1 em educação. Os níveis de escolaridade em Massachusetts são mais altos do que qualquer outro estado. Muitas universidades, muita gente com educação superior e quase toda a gente, pelo menos com educação até a 12 anos de escolaridade. Oklahoma, 49 em educação. Péssimo. Ainda por cima, o Tribunal Supremo Americano, estupidamente, na minha opinião, decidiu que os distritos escolares podem, em parte, determinar o currículo das escolas. Daí, em Oklahoma, por exemplo, a teoria da evolução tem que ser dada ao lado do criacionismo, a ideia cristã de que o mundo começou há 5.000 anos com Adão e Eva e os dinossauros foram uma invenção de Deus para enganar os seres humanos. Muitos alunos chegam às universidades sem saber informações básicas, como a teoria da evolução. Livros clássicos são censurados, Mark Twain, Nathaniel Hawthorne. Então, os níveis de educação entre Oklahoma, Alabama, Arkansas, Mississippi e os estados com mais escolaridade, Vermont, Massachusetts, Califórnia, é um fosso gigantesco. E daí uma explicação. Outra explicação, e vou terminar com isto, há uma guerra entre o rural e o urbano nos Estados Unidos. Basta olhar para Pensilvânia, que foi um dos estados-chave nesta eleição, ou Virgínia, ou North Carolina, etc., etc.
Todas as cidades americanas com mais de 100 mil habitantes votam democrática. Mesmo em Texas, San Antonio, Austin, Dallas, são sítios conservadores, mas votam democrata. Mas todos os condados rurais, republicanos. Pennsylvania, Philadelphia, Pittsburgh, Harrisburg, todo democrata. Carolina do Norte, Raleigh-Durham, Charlotte, Greensboro, Winston-Salem, tudo democrata. Mas os condados rurais, republicanos. Então, o meu medo é que o desnível em termos de educação e ruralidade vai continuar a dominar a polarização nos Estados Unidos e, como eu já disse, eu quero focar em Portugal também. Temos que encontrar uma maneira de melhorar a educação de toda a gente, não só nas cidades, melhorar o sistema de saúde, não só nas cidades, mas em todas as áreas rurais. Se não fizermos isso, vamos ter mais polarização em Portugal e a continuação da votação de pessoas que eu considero vigaristas, como André Ventura. É chamado, chama-se muito, essas pessoas autodenominam-se esquecidos, não é? Sentem-se esquecidos por um sistema que, de alguma maneira, não sabendo se calhar o que é que estava a fazer... Isso é outra coisa. Desculpe, Sim. Duas coisas, eu sei que estou a usar muito tempo. Duas coisas. Primeiro, eu fiz uma entrevista para um site francês muito popular, Blast. Eu não sabia nada daquilo. Mas eu li os comentários depois de fazer a entrevista e muita gente diz que, não, a classe operária vai salvar os Estados Unidos. Os democratas deviam ter feito uma campanha para a classe operária. Os franceses da esquerda não sabem nada dos Estados Unidos. Não temos uma classe operária hoje em dia. Temos uma classe de serviço. Os sindicatos acabaram, foram destruídos pelo Reagan. A nossa classe operária não está politizada e, ainda por cima, é muito conservadora. Então, quem está à espera do proletariado para salvar os Estados Unidos está a viver num outro planeta, completamente. E outra coisa que os franceses disseram é que, várias vezes eu disse, não sei, por exemplo, como é que tantas mulheres votaram em Trump? Eu disse, não sei, há muitas razões. Primeira razão é isto, aquilo e isso. E eles me criticaram por eu não ter uma resposta definitiva. Há várias razões. Cada pessoa tem diferentes razões. E mulheres podem votar em Trump porque são muito religiosas e não querem aborto. Ou podem votar em Trump porque detestam Washington, D.C. Ou podem votar em Trump porque são manipuladas a pensar que uma mulher não devia ser presidente. Porque quando um jornalista americano diz que Kamala Harris não é presidencial, é o adjetivo que nós utilizamos. O que é que isso quer dizer? É mulher. Não sei, queres comentar esta parte? Sim. Não, acho que isso pesou, não por acaso das duas vezes que o Trump ganhou foi contra mulheres e quando perdeu foi contra um homem. Não acho que seja a principal razão, mas acho que ajuda a explicar. Acho que Biden ganhou há 4 anos porque era um candidato mais forte no Midwest do que Kamala foi. Era um deles. Kamala, além do problema que disse no início de ter partido tarde, não teve tempo suficiente para se demarcar do facto de ter vir mais de uma liberal da costa oeste, da Califórnia, menos implantada na ideia da classe trabalhadora, aí sim branca, pouco qualificada do Midwest. Escolheu Tim Walz, parecia uma coisa importante para isso, mas acabou por não ser importante. Teria acontecido com Shapiro, não é? As eleições presidenciais americanas são multifatoriais. Não acredito que esse fator tivesse resolvido. Podia dar mais na Pensilvânia, mas menos noutro. Havia o problema também. Kamala, que é casada com um judeu, Shapiro, judeu, era mais fácil colocar a questão o problema da candidatura democrata na questão do Médio Oriente. Mais uma vez, olhando para... Acho que não foi totalmente isso. Algumas coisas que o Richard falou... Por exemplo, o Trump, no Drain the Swamp, de drenar o pântano, que é, obviamente, uma plataforma demagógica, populista, tem muito esse ponto que, se olharmos para as últimas décadas da política americana, de quase todos os presidentes americanos ganharam numa perspectiva anti-Washington, criticando Washington. Obama fê-lo, mas de uma forma
positiva e construtiva, mas fê-lo. Falava em defender a Main Street contra a Wall Street, tinha um discurso muito de que era preciso falar mais para o povo comum e que quem estava em Washington não o fazia. Desenvolveu o facto de ter passado pouco tempo no Senado e tinha quase um pouco a questão de, também estava um pouco mais puro relativamente a isso, pronto. São, aliás, os dois grandes carismáticos das últimas 2 décadas da política americana, um carismático positivo e solar, Obama, o outro, puxando pelo pior de todos nós, Trump. Queria também desenvolver um pouco a diferença entre a primeira e a segunda vitória, elas são diferentes. Curiosamente, como disse há pouco, Trump não subiu assim tanto na votação, quase não subiu, aliás, mas olhando para a distribuição por segmentos, a vitória desta vez de Trump não foi, embora tenha sido essencialmente da tal maioria branca a perder poder e que está a tentar resistir à ascensão das minorias, continua a ser muito isso, mas é verdade que Trump, percentualmente, consegue subir de forma significativa, sobretudo nos homens hispânicos, também nas mulheres hispânicas menos, também nos homens negros, não tanto como as sondagens diziam, e quase não nas mulheres negras. Mas, de facto, se há 8 anos Trump tinha 5% dos homens negros e 15 ou 20% dos homens latinos e agora teve quase metade dos homens latinos, em alguns estados ganhou nos homens latinos e nos homens negros para cima dos 20%, há aqui uma subida. A Kamala ganhou nos segmentos onde os democratas costumam ganhar, mas lá está, numa eleição tão disputada, faz toda a diferença de não ter tido 90 e tal por cento dos negros como teve Obama, ou 90% como teve Hillary Biden, e ter 80 e tal por cento. Foi muito, mas já não chegou para ganhar, não é? E já não, para não falar dos hispânicos. E em relação aos hispânicos, uma coisa que queria aqui falar que foi fundamental na vitória de Trump. Nós, de facto, temos a obrigação de dizer que, sendo a América um país de imigração, é evidente que não vamos acreditar que 76 milhões de americanos fossem contra a imigração. É uma coisa muito básica e muito primária que Trump lançou, que é, eu sou contra os imigrantes maus e quero os imigrantes bons. E depois, estudos mais finos mostravam que grande parte de quem votou Trump dizia que, por um lado, muitos deles imigrantes também, não é? Por um lado, há aquela coisa também estudada que é, para me legalizar precisei de muitos anos e andei aqui a trabalhar muito sem direitos nenhuns e agora vejo imigrantes que têm direitos. Isso é uma coisa boa, não era suposto ser uma coisa má. Isso decorre, aliás, de avanços durante a presidência Obama, nomeadamente de acesso à saúde. E houve eleitores de Trump que diziam que a presidência Biden oferecia cheques no hospital. Isso tem a ver com o que foi aprovado na presidência Obama a imigrantes. Isso era suposto ser bom. E foi um dos pontos porque lá está, a desinformação. Do mesmo modo que acreditavam que era possível pela lei matar crianças até aos 3 anos, um absurdo completo, já agora também se dizia que no estado de Tim Walz era possível o aborto sem qualquer restrição até aos 9 meses, o que não é verdade. E muita gente dizia isso. Portanto, sim, a questão é como é que se combate a desinformação, muito não é? Difícil. Muitos de votantes de Trump diziam que não queriam que imigrantes, que a presidência Biden pagava o hotel e cheques de saúde aos imigrantes, o que obviamente não é verdade. O que é verdade é que os imigrantes, e bem, têm hoje mais garantias de acesso à saúde do que tinham há 10 ou 15 anos, por causa do Affordable Care Act aprovado na presidência Obama. Isso, que eu saiba, é uma coisa boa, não é uma coisa má. Que isso eleitoralmente tenha prejudicado os democratas é incrível, mas foi o que se passou. Isso também em relação a isso. Ainda em relação aos imigrantes, à questão, Trump ganha com 3 grandes ideias, todas elas danosas para a economia americana e inflacionárias. Deportação em massa, baixa de impostos aos mais ricos e tarifas, e agravamento das tarifas. As 3, não sou eu que digo, é Larry Summers, que foi secretário do Tesouro de Bill Clinton e conselheiro económico do Obama, as 3, e ele disse, presidente eleito Trump, por favor, não cumpra o que prometeu, porque as 3 ideias, as 3 são inflacionárias. A deportação em massa, se fosse para fazer como eles dizem, iria levar numa economia em pleno emprego como a americana, a um grande problema para as empresas, por falta de mão de obra. Como é que se faria uma deportação em massa de milhões de pessoas, não é? Não haveria quadro legal para isso. Depois, é muito discutível que haja, o J.D. Vance chegou a falar em 20 milhões de imigrantes ilegais, agora fala-se em 11 milhões de imigrantes ilegais, ninguém sabe porque até o conceito de imigrante ilegal é um conceito em permanente mutação. Há pessoas que estão a trabalhar nos Estados Unidos, estão a tratar da documentação,
os estudos aí eram muito claros e também não vale a pena, o Trump às vezes é elogiado por dizer as coisas como elas são, então eu vou dizer as coisas como elas são. Grande parte do eleitor Trump tem um lado de querer penalizar as pessoas. E, portanto, estudos mostram isso, 87% dos eleitores de Trump dizem que o que é que se deve fazer a imigrantes sem documentação? E 87% diziam devem-se deportar para o local de origem, para o país de origem. E 75% dos votantes de Câmara diziam deve-se dar uma oportunidade de haver um período de carência para ver se dá para documentar e o que é que estão ali a fazer. Pronto. Portanto, certamente que não vai haver uma deportação ilegal, não, em 4 anos em massa, em 4 anos não conseguem deportar essas 11 milhões de pessoas, grande parte das pessoas não sabe o que é que estavam a votar, porque na verdade se fossem ver as imagens do que é que são, o que é uma deportação em massa, 12 milhões de imigrantes ilegais, não queriam, porque também perguntam isso e dizer, mas queremos deportar os imigrantes maus, mas eu por acaso conheço um imigrante ilegal, mas não é esse que eu quero deportar, porque esse até é bom e até é bom trabalhador. E a lei não funciona assim, não é? E, portanto, isto em relação à deportação em massa. A parte das tarifas é diferente. É verdade que o Presidente Biden manteve uma boa parte do quadro de tarifas à China e também à Europa, embora a questão, lá está, mais uma vez, mal comunicado pelos democratas, uma boa parte dos Estados que votaram em massa em Trump foram Estados que a presidência Biden apostou numa coisa chamada IRA, Inflation Reduction Act, que era um misto de protecionismo, aposta nas empresas americanas, desde que apostassem em energias renováveis. Isso era uma política anti-China, porque uma boa parte, compensando uma parte da dependência que os Estados Unidos tinham em relação à China, por exemplo, a questão aos semicondutores, na questão de Taiwan e outras questões. E, portanto, isso não foi bem comunicado. E, portanto, a questão das tarifas, que se for para levar a sério, vai levar a um problema também grande para os Estados Unidos, porque um grau de tarifas como Trump propõe vai levar a um aumento do preço do final do consumidor, portanto, os consumidores vão pagar por isso, as empresas importadoras, elas próprias pagam por isso, porque depois, naturalmente, a China vai retaliar. E a baixa de impostos aos mais ricos é uma eterna questão que ainda vinha dos tempos de Obama, daquela carta de quem foi, daquele milionário, do Buffett, obrigado Maria João, a dizer que não faz qualquer sentido que eu pague menos impostos que a minha secretária. E ainda vem daí. E, portanto, há um mantra, estamos aqui nos mantras coliseus, há um mantra de uma parte dos republicanos que acha que baixando os impostos aos mais ricos e eles pagando menos impostos criam mais emprego e é bom para todos. Não, está estudado que não, e grande parte deles dizem não precisamos. Pronto, e portanto, essas três coisas são danosas. Se forem para levar a sério, há uma contradição que é o Trump, que supostamente era mais forte na economia, teve 3 ideias, que as 3 são danosas para a economia americana. O que pode acontecer é isso não ser tudo levado à letra, e mesmo para acabar, deixa-me só dizer-te, aquilo que me preocupa mais é esta administração é pior politicamente e mais mal preparada tecnicamente que a primeira. Na primeira, no Pentágono, estava o general Jim Mattis, que era um general de 4 estrelas, alto quadro da NATO. E agora vai estar o Pete Hegseth, que não tem credenciais para o cargo, quem diz são os militares, não sou eu. A escolha, já referida aqui, do Kennedy para a saúde é uma afronta ao bom senso e à evidência. Mas tem uma explicação. É que o Kennedy foi importante para a vitória do Trump, para aquilo que eu estava a dizer. O Kennedy, quando desiste, tinha 3, 4% de apoio. E 3, 4% foi crucial para o Trump ganhar o voto popular e possivelmente ganhar a eleição. E isso mostra o seguinte: a primeira eleição é uma eleição muito de antissistema, limpar o pântano, revolução populista. Esta é uma eleição pós-pandemia, com o que isso significou de haver uns 5, 10% de pessoas, algumas insuspeitas, algumas até supostamente esclarecidas, e que entraram num buraco negro conspirativo, negacionista, do qual é muito difícil sair. E alguém como Kennedy acrescentou essa parte ao movimento Trump, que a sua base não é bem essa. Estamos aqui a falar do que é que está em causa, não é? O que é que pode estar em causa com esta vitória? Fala-se de muita coisa, fala-se também da ideia do Ocidente, o que é que a vitória de Donald Trump pode fazer essa própria ideia do Ocidente, a democracia ocidental, tudo o que é a cultura ocidental. E outra questão, que é a questão do sonho. Esta conversa dava para imensas coisas, mas esta narrativa do sonho americano, não é? Uma vez falava com um escritor americano que dizia que o sonho americano foi inventado pelos europeus e provavelmente
Foram os europeus que chegaram aos Estados Unidos, a narrativa é esta, foram os europeus que chegaram aos Estados Unidos com uma ideia de criar um mundo novo e a partir dali esta espécie de vencer é uma terra para se começar de novo, para se conseguir aquilo que não se tinha conseguido na Europa, um continente velho com imensos problemas e essa migração chega lá. Mas chega lá e chegam lá as pessoas da Europa, vêm escravos, estão indígenas, há uma espécie de um país que nasce sobre várias feridas, este sonho, esta ideia de sonho que ainda hoje é vendida como narrativa americana, não é? O sonho americano. O que é isto do sonho americano e até que ponto é que é isto, não é? Este é um mito que foi criado para vender para fora da Europa ou para alimentar os próprios americanos que perseguem qualquer coisa que é da ordem da mitologia e não propriamente concreta. O sonho americano está mesmo na Estátua da Liberdade. Tem aquela linda frase sobre, eu não sei como é que é em português, mas give me your poor and your homeless, and etc, etc, etc. Vocês percebem. E faz parte da consciência de qualquer americano. Os meus avós foram aos Estados Unidos da Polónia em 1905. O porquê? Procurando uma melhor vida, procurando a possibilidade de dar aos seus filhos e netos uma ainda melhor vida. Muitos americanos já então têm esse sonho, percebem que os seus filhos provavelmente não vão viver melhor do que eles. Isso é outra complicação nesta eleição. Isso é só americano, não é? É, mas o sonho americano... eu diria que há dois sonhos americanos. O primeiro é dar aos nossos filhos uma melhor vida, melhor emprego, 2,3 crianças, um cão, uma televisão gigantesca, uma casa etc. com jardim. Férias na Flórida, etc. O sonho mais atual americano, eu acho que tem a ver com pessoas como Elon Musk e Donald Trump, e os multimilionários, que é conseguir ser rico, conseguir fazer parte do 1% que controla 70% da riqueza nos Estados Unidos. E eu não vejo isso como o sonho americano, mas eu ouço isso na televisão até de jovens. Eu faço entrevistas às vezes para Stanford. Eu fiz o meu mestrado em Stanford e Stanford pede para eu entrevistar alunos portugueses que querem ir a Stanford. Então, eu faço isso. E uma das perguntas que eu quase sempre faço é: quem é que o senhor, este rapaz, quem é que vocês admiram? Quem é que gostaria de seguir ou trabalhar para... E várias vezes eles me disseram Elon Musk. Eu fiquei estupefacto, porque Elon Musk, tal como o Trump, é sociopata. Nunca na sua vida exprimiu qualquer palavra de empatia, ou de solidariedade, ou ternura. Paga mal os seus empregados. A única coisa que ele tem é dinheiro. É bilionário. Então, por que é que eles admiram tanto esta sociopata? Eu fico estupefacto com isso. Então, eu acho que temos um segundo sonho americano cada vez mais comum de simplesmente ser rico e poderoso, que nunca fazia parte do sonho americano do meu tempo ou do tempo dos meus pais. Segunda coisa que eu quero dizer, que eu esqueci, que frequentemente os americanos, provavelmente os outros povos também, voltam contra os seus próprios interesses. E isso também deixa-me estupefacto. Por exemplo, Ronald Reagan. Qual era o grande triunfo do mandato de Reagan? Era criar um fosso gigantesco entre os mais ricos e mais pobres, cortando os impostos para os mais ricos. Porque a ideia do Reagan e dos economistas apoiantes dele era que esta riqueza, estes multimilionários, que mais tarde ou mais cedo o dinheiro ia trickle down, ia escoar, não sei qual é a palavra, para os mais pobres. Não funciona. Já está mais do que provado que o único resultado disso é os ricos ficam cada vez mais ricos
E a classe pobre fica cada vez mais pobre e a classe média tem imensas dificuldades em manter a sua qualidade de vida. Então, outra vez, eles voltaram contra os seus próprios interesses nesta eleição. Qualquer latino ou mulher, na minha opinião, que votou em Trump, votou contra os seus próprios interesses. Provavelmente eles discordam comigo, mas a minha perspectiva é muito diferente. Agora, eu acho outra vez é uma questão de educação e de informação e de vontade de saber mais. Pela primeira vez na história da humanidade, eu digo isto, se calhar vocês vão discordar. Pela primeira vez na história da humanidade, temos pessoas dos Estados Unidos e outros países que se orgulham de serem ignorantes. Parece impossível, no meio tempo era impossível. Tivemos respeito por aquela pessoa que conseguiu o mestrado ou doutoramento, que era especialista em política, ou história, ou jornalismo. Agora são desprezados. E para acentuar isso, outro fator estranho para os europeus, a própria palavra intelectual nos Estados Unidos é um insulto. Dizer que Jorge Sampaio, intelectual, seria um insulto nos Estados Unidos. Daí a necessidade de todos os candidatos para presidente, como o Obama, jogar basquetebol. Por que ele joga basquetebol na televisão? Ele gosta, mas é para provar que ele não é intelectual. É um homem do povo. Por que eles pegam nas espingardas e vão fazer caça? Para provar que eles fazem parte do povo. É patético, mas funciona muitíssimo bem nos Estados Unidos. É um país fundamentalmente anti-intelectual, que é curioso, porque temos grandes pensadores, filósofos, escritores, jornalistas, mas eles todos têm que provar que não são realmente intelectuais, que são homens e mulheres do povo que pensam. Bem, eu tinha aqui muito mais perguntas para fazer, mas estão-me a fazer sinais, é preciso passar as perguntas para o outro lado. É um tema apaixonante, temos sempre muita coisa para tentar perceber, mas agora é convosco as perguntas para o Germano e para o Richard. Desculpem apoderar-me, mas eu queria pegar naquilo que o Richard disse de agora ser um país profundamente anti-intelectual. Os Estados Unidos são um dos maiores berços de cultura, sobretudo do século XX. O que é que pode acontecer daqui para a frente no século XXI, em termos culturais? Que cultura é que o país vai produzir? Que intelectuais é que vai criar? Que livros e escritores incríveis é que vai produzir? E como é que vai influenciar o resto do mundo como conseguiu até agora? Eu não entendi porque há um eco. Desculpe. Há um eco. O que é que se vai produzir culturalmente na Europa, nos Estados Unidos? O que é que se pode esperar culturalmente? Eu escrevi um artigo há 8 anos atrás, ou mais, quando eu receava pela primeira vez que Trump ia ser eleito. Era a estupidificação dos Estados Unidos. E está a acontecer, e está cada vez mais a acontecer. A nossa indústria de cinema produz filmes para adolescentes. Os livros mais vendidos, todos para adolescentes. E que não tenho nada contra isso, não tenho nada contra Harry Potter. O rapaz ou rapariga de 12 ou 13 anos, ótimo. Mas quando temos pessoas de 40, 50, 60 anos que veem só filmes de Marvel, do Superman 8º e de Spider-Man 6º e que jogam videojogos constantemente, eles não são adultos, são adolescentes, e isso é outro problema nos Estados Unidos e no resto do mundo. Temos milhões de pessoas que voltam com a mentalidade de adolescentes. E os produtos culturais americanos são cada vez mais pobres, mais idiotas.
E fico desesperado com isso. Quando hoje em dia nós vemos um bom filme na televisão, ficamos surpreendidos. Um bom filme. Um filme para adultos. Que coisa mesmo. É polaco. Não é? É assim. Eu acho que a cultura americana... Ainda vamos ter produtos culturais maravilhosos. As nossas orquestras são maravilhosas. Quer dizer, temos artistas magníficos. Mas tudo que seja controlado pelo dinheiro vai ficar cada vez mais dirigido aos adolescentes, porque daí os lucros, mais lucros. Só acrescentar um bocado noutra parte. Uma coisa que me interessa ver nestes 4 anos é a reação da tal quase metade da América que não votou em Trump. No primeiro mandato, que não era quase metade, era mais de metade quem não tinha votado em Trump, fez coisas num momento muito importantes. Vou dar um exemplo. Quando Trump rasgou o Acordo de Paris, vários estados democratas, essencialmente, quem deu o exemplo foi a Califórnia, disseram nós vamos manter as metas, e depois foi esperar, e depois Biden, a primeira coisa que faz no dia 1 é retomar, anunciar, não foi logo, mas retomar os Estados Unidos no Acordo de Paris, entre outras coisas. Isso é uma parte importante numa área que ainda não foi falada, que é talvez das mais graves, que é o regresso da administração americana a uma visão negacionista ou próximo disso. Uma parte não assume negacionista, mas não interessa, diz que vai voltar ao drill baby drill, não é? E aliás, há bocado o Richard estava a falar, basta reduzir uma 20% num conjunto de programas. O que Trump está a fazer é nomear para determinadas agências, na parte climática e outras, por exemplo, na educação, pessoas contra essas agências e contra esses temas. E, portanto, sabemos o que vem aí. Portanto, é importante essa reação. Na parte cultural um pouco também, mas aí essa questão é mais complexa, porque é, como estava a ser dito, tem a ver, aí sim, eu recuso a ideia que Trump é apenas um sintoma. Não, Trump agravou um conjunto de coisas, mas também neste caso também é de facto um sintoma de algo mais grave, que é a forma como as redes sociais e a evolução disso está a infantilizar o próprio conteúdo. Uma das coisas já ao nível do voto que mais me impressionaram nestes 4 anos foi... há 4 anos Biden ganhou os jovens contra Trump por 2-1 e Trump ganhou nos jovens homens até aos 24 anos e, embora não tenha ganho nas mulheres até aos 24 anos, subiu imenso. Isso é uma contradição extraordinária, porque os jovens e bens estão a liderar a luta pela proteção climática, pela defesa do planeta, e votaram em alguém que vai, de forma que ainda não estamos bem a ver, atrasar bastante aquilo que está bastante atrasado, e estamos a caminhar para o precipício, para o abismo nesse aspecto. E pronto, isso tem de facto um papel muito importante. Depois, eu queria só voltar atrás só para referir, quando o Richard falou que as suas origens são polacas, de alguém, que isso é história americana, não é? O Stephen Miller, que vai ser vice-chefe da Casa Branca, sendo que a chefe, a Suzy Wiles, vai tentar fazer ali uma junção mais dos bastidores, mas não tem um cariz político. O ideólogo do Trump, assumidamente, vai ser o Stephen Miller, quem lhe vai escrever grande parte dos discursos, terá sido quem fez a expressão American Carnage no discurso de tomada de posse há 8 anos, e que naquele comício do Madison Square Garden, uma semana das eleições, disse talvez a frase mais grave de toda a campanha de Trump, que foi: a América deve ser só para os americanos. Temos que pensar bem no que é que isso significa. Bom, o Stephen Miller é neto de bielorrussos que no início do século XX foram para os Estados Unidos. E como muito bem o tio dele escreveu num artigo no Político, se os avós do Stephen Miller pensassem como o neto, ele não tinha lugar nos Estados Unidos. E, portanto, isto é uma coisa quase, se pensarmos bem, quase contra a natura. Isto não deve ser os Estados Unidos. De todo modo, tendo sido feita essa opção, que é uma opção, que é outra coisa que me falta dizer ainda aqui, que é: eu, como defendo o processo eleitoral, só posso achar que o Trump tem a soberania do voto. Essa soberania do voto é importante numa democracia, mas não é tudo. Uma democracia é a soberania do voto e é o primado da lei.
São essas duas coisas em simultâneo. Grande parte de quem votou em Trump não conseguiu perceber o que se passou a 6 de janeiro de 2021. Não aceito isso, não concordo. O que eu acho que grande parte das pessoas que votaram Trump acharam é que, tendo em conta 6 de janeiro de 2021, não gostaram do que viram, certamente muitas delas perceberam o que é que estava em causa e que foi Trump que os incitou, mas acharam nos anos a seguir que, bom, afinal, depois disto, houve um presidente democrata na Casa Branca, os democratas controlavam grande parte dos governos, que chegaram a controlar o Congresso nesses anos a seguir, a democracia não acabou. E no momento do voto, não foi isso que acharam mais importante. O que acharam mais importante, se calhar, foi que com o Trump a imigração ia recuar e que a economia ia melhorar, lembrando-se que nos anos em que ele era presidente, pagavam menos quando iam ao supermercado ou à bomba de gasolina. O que é verdade, mas pagavam menos porque iam ao supermercado ou à gasolina porque foi antes da pandemia e da guerra da Ucrânia e, portanto, foi antes de um processo que foi global de aumento da inflação. Mas o voto é feito de uma forma muito primária, muito emocional. E eu só para acabar, só dizer o seguinte, que eu também, é fácil hoje dizermos que grande parte da população americana é estúpida ou é ignorante porque votou em Trump. Bom, o Barack Obama não há muito tempo teve grandes maiorias presidenciais, 2. O Biden há 4 anos teve a maior votação de sempre numa eleição presidencial. E, portanto, isso, explicando uma parte, não explica tudo. O que eu acho que explica mais é que Trump conseguiu explorar de forma mais eficaz coisas muito primárias, com essa ideia de travar a imigração e de melhorar a economia. E Campbell, enquanto Trump dizia isso, dizia coisas como "We like hard work is good work". Bom, nós não estamos nesta altura, não é? Só para voltar ainda à questão da cultura, está a funcionar? Está. Tem a ver um bocadinho com o que vocês acabaram de dizer. Por um lado, esta polarização também existe. Não há muitos anos, houve um pedido em muitas universidades da Ivy League para que, de estudantes, este pedido veio de estudantes, que não lhes fossem dados a ler alguns livros porque eles consideravam os livros traumáticos. E estamos aqui a falar de livros como a Odisseia, de muitos clássicos da literatura que eles queriam que fossem retirados dos programas de literatura de universidades da Ivy League porque tinham que se confrontar com dor, sofrimento, com uma linguagem que não era, consideravam traumática, ou seja, isto foi pedido e vem do lado oposto, não é? Eram os estudantes que nas décadas de 60, 70 vinham pedir que lhes fossem dadas coisas com as quais eles se inquietassem, não é? Eles agora não querem inquietação. Estamos a falar deste tipo disto que acontece. Ao mesmo tempo que está a acontecer um fenómeno que eu acho muito interessante, que é os filhos e os netos de várias gerações de imigrantes conseguiram ter acesso a uma educação que neste momento lhes permite estar a escrever e a ter voz e a compor e a ter acesso. E eles vêm trazer uns Estados Unidos ou uma América que não é a tal América em que uma América se quer rever, que é nessa diversidade em que filhos de porto-ricanos, filhos de espanhóis, filhos de portugueses, filhos de muitas nacionalidades, que eram as pessoas que tinham os trabalhos mais básicos na sociedade americana, neste momento conseguem pensar e ter uma voz que está a fazer com que alguma coisa mude. Portanto, esta América, obviamente, não se revê na outra América. E isto é muito difícil de pôr estas pessoas a dialogar. E, portanto, isto, mais uma vez, se está a refletir em resultados eleitorais. Porque a tal América, não é? Sim. Vamos voltar à América, não é esta América dos imigrantes, ou filhos ou netos de segundas e terceiras gerações, que estão a ter acesso a lugares de topo em determinadas situações. E, portanto, esta divisão está-se a acentuar, não é? Eu acho que o que é muito curioso nos Estados Unidos agora é que temos censura da direita e da esquerda, que é super estranho. Em estados como Flórida, a direita quer e está a censurar nas bibliotecas e nas escolas os tais clássicos americanos, a Letra Escarlata de Nathaniel Hawthorne. Até eu estava a ler a lista outro dia, todos os livros de Stephen King. Eu não sei porquê, mas quer dizer, é absurdo. Por outro lado, temos esta gente da esquerda
que joga muito na política identitária e não tenho... Eu acho que eles... Trump, em parte, e os seus apoiantes, é uma reação a eles, porque muita gente tem medo de ofender os trans, os LGBT, as mulheres, etc, etc. Porque aquela gente, algumas dessas pessoas ficam ofendidas muito facilmente e querem, por exemplo, censurar Mark Twain porque em Huckleberry Finn ele utiliza a feia palavra nigger. Por que censurar isso? É absurdo, porque é a prova de que no tempo de Mark Twain havia muito racismo primário. A prova é que até uma pessoa educada, um intelectual como Mark Twain, usa a palavra mais feia da língua inglesa. Então censurar isso é absurdo. E o curioso é que agora o Percival Everett vem com um romance chamado James, que é a atualização do Huckleberry Finn, onde utiliza essa palavra e diz que não há mal nenhum em usar essa palavra na literatura. Pois, temos um leque de opiniões absurdo e não sei, eu acho que esse movimento de política, movimento identitário tem muitas coisas positivas, porque muita gente tem voz pela primeira vez e os trans podem escrever peças de teatro e aparecer na televisão. Ótimo! Mas, por outro lado, tem aquela ideia de que, por exemplo, eu não posso escrever da perspectiva de uma jovem mulher porque sou homem. Não posso criar uma personagem negra porque eu sou branco. Então, eu acho que eles não entendem o que é escrever, o que é representar, o que é compor, e os apoiantes do Trump ficam passados com isto. Bom. Posso? Vocês falaram, primeiro agradecer falaram muito sobre aquilo que está a acontecer na América. Eram capazes de dizer alguma coisa sobre aquilo que acham que o que aconteceu na América vai ter como efeito na Europa e em Portugal? Porque eu acho que vai ter um efeito muito significativo na Europa. Para não dizer mais nada, acho que a Europa vai começar a gastar muito mais dinheiro em armamento e na segurança e na defesa, e vai mudar o equilíbrio do financiamento em muitas outras áreas que vão ter menos financiamento. Acham que isto é provável? Acham que isto vai acontecer? Como é que a Europa vai reagir ao que aconteceu aos Estados Unidos? E como é que Portugal também vai reagir? Posso tentar ser rápido? É talvez o tema que mais me preocupa e aquele que eu tenho mais escrito nos últimos anos e que vou tentar, agora também na nova fase que vou estar a desenvolver mais. A vitória de Trump, sendo igualmente grave em relação a 8 anos, é muito diferente no momento em que acontece. E, portanto, vai ser muito mais durável nos seus efeitos por causa disso. Porque, ao contrário de há 8 anos, há uma guerra na Europa, porque o maior país do mundo, a Rússia, está a invadir o maior país da Europa, que é a Ucrânia, porque estamos em negação em relação a isso. Eu, no outro dia, estava numa conferência e alguém me perguntou, mas qualquer dia pode haver uma guerra na Europa? Eu, desculpe, a Ucrânia onde é que é? É na Ásia? Portanto, nós estamos em negação. Depois, porque Trump não vai sair da NATO, mas terá uma administração profundamente anti-NATO e que terá como principal objetivo estratégico conter a ascensão da China, falcões anti-Irão, aproveitar o momento para, com Netanyahu, tentar acabar com o regime dos ayatollahs ou, pelo menos, travar o programa nuclear iraniano. O sinal de ontem da cessar-fogo no Líbano e, eventualmente, vai acontecer com Gaza proximamente, leva-nos a achar que o foco vai ser esse e vai ser tentar ligar alguns países árabes sunitas anti-Irão nisto. Não sei se vão ter essa arte, mas a parte do Médio Oriente é essa. Mas, com o devido respeito, nós quando nascemos, o conflito do Médio Oriente já existia, quando morrermos ainda vai existir. E, portanto, vamos pôr a questão tão complicada do Médio Oriente agora de lado, que até já estamos a acabar. A questão mais importante das nossas vidas chama-se Ucrânia. Porque o que acontecer na Ucrânia vai definir o futuro da Ucrânia como país e vai definir o nosso futuro, que nós somos europeus. E para quem ainda não percebeu, se o regime imperialista russo tiver sucesso na Ucrânia, não vai parar na Ucrânia e vai acabar com a Europa. A Rússia quer acabar, a Rússia de Putin está a querer acabar com a Europa há muitos anos, Brexit, Le Pen,
todo tipo de projetos anti-Europa, mais da extrema-direita, mas alguns de extrema-esquerda também, financiados em países europeus, e vejamos o que se vai passar na Alemanha, em que a extrema-direita e a nova extrema-esquerda são ambas pró-russas, anti-apoio à Ucrânia e anti-imigração, e portanto o quadro é este. O facto de perdermos o apoio americano, portanto, o que vai acontecer é, a administração de Trump vai dizer, não vai sair da NATO, mas vai nos dizer duas coisas. 2% já não chega, vão precisar de 3 ou 4, e nós, Portugal, nem a 2% vamos chegar até 2029, nós estamos em negação. Estivemos nos últimos meses a discutir internamente a nível de política nacional um ponto percentual do IRC ou IRS jovem, estamos em negação. Vai-nos dizer que a NATO não vai acabar, mas o ramo europeu da NATO, que até agora foi assegurado pelos Estados Unidos, vai passar a ser assegurado pela Europa. E os Estados Unidos vão se focar no Indo-Pacífico e na travagem da ascensão da China, e também na questão do Irão. Portanto, nós continuamos em negação. O relatório Draghi aponta que, para começarmos a pensar numa questão de defesa coletiva, temos que refletir 1/3 do orçamento plurianual da União Europeia até 2027 para a defesa, 400 mil milhões de euros por ano, e onde é que vamos tirar? À educação e à saúde. E isso não está a ser discutido pelos Estados nacionais, incluindo o nosso. Achando nós que Putin vai ficar pela Ucrânia. Eu acho que Putin se vai ficar pela Ucrânia proximamente. Mas a questão é que nós estamos em democracia e, portanto, os nossos ciclos são de 4 anos, às vezes menos. E Putin sabe que daqui a 12 anos ainda vai estar no Kremlin. E, portanto, pode até acontecer que Trump apareça como construtor da paz, com Putin, com Orban, com Lula, com Xi, e dentro da paz, não é? E essa paz, que é uma paz miserável de capitulação, vai ser o fim do sistema internacional enquanto o conhecemos pós-Segunda Guerra Mundial. E isso tem consequências. A partir de agora vai valer que um país mais forte possa comer uma parte do vizinho mais fraco e será premiado por isso. Eu percebo o argumento de a guerra não pode ser eterna, percebo isso tudo. Mas é preciso perceber que muito mais caro do que os milhares de milhões de dólares que estamos a dar à Ucrânia será permitir uma vitória imperialista russa às nossas fronteiras. O projeto europeu não vai aguentar isso nos próximos anos, sobretudo sem o apoio americano. A diferença será essa, será Putin ter à sua porta uma Ucrânia democrática e pró-europeia, ou nós termos à nossa porta um Putin imperialista, empoderado e vencedor. Portanto, nos próximos meses e nos próximos anos, o que é que nós vamos fazer? Vamos aceitar a paz miserável que vai levar ao fim da Ucrânia como um país soberano e íntegro? Vamos fazê-lo? Eu também não tenho resposta para isso. E também sei outra coisa. Sei que uma construção de uma defesa coletiva europeia, não dependente dos Estados Unidos, não será possível no espaço do mandato de Trump. Nesse sentido, o mandato de Trump será um mandato de transição, na verdade. Porque, na verdade, são mais 4 anos. Portanto, será fundamental perceber para onde é que os Estados Unidos vão caminhar pós-Trump, não sabemos, mas temos que tomar decisões difíceis. E a noção de defesa coletiva europeia, que até agora foi inexistente, na minha opinião, tem que valer. Portanto, as consequências da administração de Trump, para mim, são essas. Eu queria agradecer-vos muito o facto de terem vindo conversar connosco. A hora vai um bocadinho adiantada e só queria voltar um bocadinho atrás. Queria voltar à política norte-americana só para perceber então se esta América, que é uma espécie de simulação de democracia tão forte que até finge que tem 2 partidos diferentes, que partidos são estes? Como é que se pode então exercer o jogo democrático nos Estados Unidos a partir de agora? Vemos um partido republicano que não existe, que está completamente, que se explodiu para cultos de personalidade. Temos um partido democrático que supostamente não consegue falar com as bases, nem com os proletários, nem com os trabalhadores, porque partes, se calhar, deles já não existem
e outros não se revêem neles porque estão polarizados para o outro lado. Então, se não temos um partido republicano, se não temos um partido democrático que consiga ter uma projeção de vida, porque não consegue perceber quais são os seus interlocutores, mas temos uma América pendente a meio, de 50% de americanos que ainda podem ter um pensamento positivo, civilizacional, como é que se fala para esta gente? Quando há uma falência dos dois partidos e não há um terceiro partido, nem sequer um George Wallace ou um Ross Perot, e também não eram grandes exemplos, não é? Que parecia que podiam protagonizar uma terceira via. Terá que haver uma terceira via? Há uma hipótese de redenção no Partido Democrático? O Partido Republicano implodiu para cultos de personalidade? Porque pela primeira vez o que se sente, que não se sentiu, na minha opinião, na primeira eleição de Trump, que para mim foi uma surpresa. Eu fui-me deitar e acordei como se tivessem caído as Torres Gêmeas outra vez, né? E agora fui-me deitar sabendo que ele iria ganhar às 2h30 da manhã. Não há nenhuma surpresa nisto. Mas então, como é que se reorganiza sem sindicatos? Como é que se reorganiza o espectro político americano de forma a permitir que quem vença, a partir de agora, não seja sempre o pior culto da personalidade? Porque a seguir é Elon Musk. Percebe-se que a agenda é essa. É uma agenda tecnológica, de oferecer tecnologia como antes se ofereciam, porventura, a cenoura à frente. Agora será a tecnologia. Qual é a solução do sistema supostamente bipartidário norte-americano? Força. Não sei se o eco dá muitos problemas. Estávamos a falar da questão dos partidos há pouco. Sim. O Partido Democrático e o Partido Republicano, o que é que eles representam? É preciso reinventar uma nova... Sim, é isso que eu entendo. Ok. Desculpa, há um eco e é muito difícil. Primeiro, o Partido Republicano de 2024 é refém de Donald Trump. O Vance, o seu vice-presidente, disse, não sei há quanto tempo, que comparou o Trump a Hitler e depois aceita ser o vice-presidente dele. Então, não há integridade, não há... O partido perdeu todo o seu rumo, na minha opinião. E tem muito pouco a ver com o partido de Richard Nixon ou McCain ou... eu detestava aquela gente de Nixon e McCain, mas este partido é muito pior, é ordens de magnitude pior, porque não tem qualquer integridade a isso. E tem que ser, não vai ser reinventado, vai ser refém de Trump durante 4 anos. Depois disso eu não faço ideia, porque vamos ver quem é o próximo líder do partido. Eu não estou a ver ninguém com muitas qualidades. O Partido Democrata, eu acho que, na minha opinião, e há pessoas que discordam, mas eu não sei como é que é possível um grande partido, quando o Biden se retirou, não tinha 4, 5, 6 candidatos de qualidade prestes a concorrer. Não tinha ninguém. A Kamala aceitou e toda a gente concordou e tudo bem, mas o partido tem que preparar nos próximos 2, 3 anos 3, 4, 5 pessoas de muita qualidade, com 40, 50, 60 anos, muita garra, porque senão vamos chegar daqui a 4 anos e não vai haver ninguém. A Kamala vai concorrer outra vez, outra... Eu, pessoalmente, penso que devia ser um homem branco cristão. Porque se fosse só 5% dos homens que recusariam votar numa mulher, é suficiente para dar a eleição a Trump ou o próximo republicano. Porque 5% dos homens representa 2,5% da população toda, mais ou menos. Então, 2,5% da população dava Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Carolina do Norte a Kamala. Então, não estamos a falar 1% dava. Então, eu acho que na próxima eleição, é triste dizer isto, não pode ser uma mulher. E provavelmente não devia ser uma pessoa de cor. Mais seguro,
homem cristão branco de 50 anos, multibilionário, muito jovial, muito simpático, com 2,3 crianças e um cão. Perfeito. Já te passo, mas há uma coisa aqui que me faz espécie, não é? Que é o esvaziamento de qualquer espécie de ideologia nestes partidos. Aquilo que tu acabaste de dizer, o que é que tem de ideologia? Precisamos de uma pessoa com estas características físicas, /económicas, /culturais, porque já não se discutem ideias, a não ser ideias absolutamente loucas, como de deportar em massa, são ideias contra aquilo que dizias há pouco, quem está a ganhar contra qualquer coisa. E não há aqui uma ideia de base, acho que tanto do lado republicano como do lado democrata, há aqui uma crise de ideologia tremenda e que remete para aquilo que falavas há pouco, que é o descrédito naquela figura, que era uma espécie de figura de referência, que é a figura do intelectual, não é? A figura de alguém a quem nós procurávamos que nos explicasse um bocadinho o mundo quando nós não sabíamos muito bem compreendê-lo. Essas figuras tendem a desaparecer e se calhar é a tecnologia a ganhar a ideologia e nós vamos ter que nos habituar, esperemos que se calhar não é? A que nos formatem um candidato a presidente que pode ser feito por inteligência artificial, não é? O candidato ideal é o candidato desenhado por um bot. Pois é isso. Deixa-me só dizer mais uma coisa, muito rapidamente. E é dirigido aos portugueses, porque uma coisa que Trump fez com muito sucesso era denegrir todas as instituições democráticas. A legislatura, primeiro, depois as escolas públicas, o Sistema Nacional de Saúde, o tal Obamacare, Affordable Care, etc, etc. E eu vejo que isto está acontecendo em Portugal também. Tantas vezes eu ouvi todos os deputados são corruptos. Isso é a técnica de Trump para manipular vocês, porque não é verdade. Eu conheço pessoalmente deputados maravilhosos que estão a trabalhar todos os dias para melhorar a nossa vida. Claro que há outras pessoas que são preguiçosas e idiotas, tudo bem, é normal. Agora, em Portugal, muita gente a dizer a escola pública vai mal. Porquê? Porque vai haver livros LGBT, ou porque os professores estão deslocados, ou que os professores são preguiçosos, os alunos já não têm respeito, etc, etc. Os hospitais são péssimos. O Sistema Nacional de Saúde em Portugal, em comparação com os Estados Unidos, é paraíso. E não estou a brincar. Então, eu acho que uma coisa fundamental em Portugal é resistir a essa tentativa de denegrir tudo, porque se a gente começar a fazer isso, vamos ser manipulados por André Ventura ou o próximo André Ventura e vamos chegar à situação que enfrenta os Estados Unidos neste momento. Temos que recorrer à nossa inteligência e à verdade, porque senão vamos perder a nossa democracia. Sim, ia pegar nisso para confessar uma coisa. Na noite eleitoral, quando saíram as exit polls da NBC e da CNN Internacional, ambas mostraram que o tema, de longe, que os eleitores mais avaliaram para o voto foi a defesa da democracia. Eu pensei, isto é muito bom sinal para o que vai acontecer com Kamala. Sucede que 74% dessas pessoas que escolheram esse tema, e só soube horas depois, votaram em Trump. Isso tem a ver com o que o Richard estava a dizer, ou seja, a inversão, que é uma estratégia, por exemplo, também de Putin, ao dizer que é a Ucrânia que está a invadir a Rússia, e há portugueses, alguns com acesso ao espaço público que acreditam, sim, exatamente. A liberdade, a defesa da liberdade, o ataque à democracia, afinal, é a questão que era preciso uma limpeza dos tribunais. Bom, e portanto, isso mostra como é tão difícil de combater. Depois, pegar então na parte da pergunta dos partidos. Referiste o caso do George Wallace, do Ross Perot. Bom, o Robert Kennedy, que foi, ao fim de muitos anos, o terceiro candidato que mais força chegou a ter, acabou por ser absorvido pelo Trump. O Trump percebe isso. O Trump, ele próprio, não deixa de ser um candidato de terceiro partido que tomou o Partido Republicano como refém. Há 20 e tal anos, quando o Trump começa a tentar
ser candidato presidencial, tenta pelo Partido Reformista e não sei o quê, e percebe uma coisa, percebe que o bipartidarismo, ao contrário do que agora parece, é tão sólido nos Estados Unidos que ele próprio se adapta a tudo. E agora adaptou-se ao fenómeno Trump e, portanto, é um bipartidarismo com Trump a tomar de refém um partido inteiro. Isto leva a uma questão, que não tem resposta, dos democratas. Ainda foi possível, pós-vitória de Trump em 2016, os democratas ganharem em 2020 com um candidato o mais convencional e Washington possível, que era Joe Biden. Numa situação muito específica. Duvido que volte a acontecer. E, portanto, Joe Biden, que foi quase uma solução milagrosa e uma vitória milagrosa em 2020, este exemplo de Kamala, como alguém que era número 2 dele e que também vinha do Senado, alguém, embora mulher e negra, também muito do sistema, possivelmente os democratas agora vão correr, eu acho o risco de perceberem isto agora é diferente e se calhar, em vez de ser o melhor governador, por exemplo, Josh Shapiro, ou a Gretchen Whitmer, que seria uma belíssima candidata, apesar do problema de terem sido duas mulheres e, portanto, dificilmente será ela há 4 anos, e se calhar vão por alguém menos convencional e mais dentro dos tempos de hoje, em que outras coisas são mais fortes eleitoralmente. O que é que eu quero dizer com isto? Até agora os democratas resistiram àquilo que Trump significou no Partido Republicano, que foi acabar com a política convencional. Não sei se vai acontecer. Eu acho que o mais normal será radicalizarem o discurso, sendo que há 4 anos, volto a insistir, houve um milagre de, no tempo da radicalização, ter ganho o mais moderado, que foi Joe Biden. Depois, lembrar outra coisa. Obama ganhou com o Yes We Can. Ganhou com uma ideia muito clara. Trump, embora péssima, ganhou com uma ideia muito clara. Make America Great Again. Qual era a ideia de Kamala? Alguém se lembra? Qual era a ideia de Hillary? Alguém se lembra? Na Kamala era When we fight we win. Isso é uma coisa muito... Ou então a economia da oportunidade. Economia da oportunidade. Portanto, cada ciclo presidencial tem uma ideia muito clara. E Trump construiu um movimento que se percebeu que não acabou em 2020, ao contrário do que quase todos nós achamos, nomeadamente a 6 de janeiro de 2021. Mas a derrota de 2020, como Trump a negou, fez com que 4/5 dos seus apoiantes, que me acreditam ainda hoje que foram roubados, ele não foi escrutinado como qualquer outro político pela derrota, que seria ter caído, não é? E, portanto, levou a que o que vai acontecer aqui é que Trump vai ter, na prática, quase, entre aspas, 12 anos no poder, o que seria uma impossibilidade no sistema americano, não é? Que seria uma impossibilidade. Depois, mesmo para acabar, dizer o seguinte, essa questão que o Richard estava a falar da demonização dos intelectuais. Um grande problema na campanha Kamala é que os democratas ficaram com a fama de que academizaram excessivamente o discurso político, com ideias que se discutem nas sociedades americanas, que erradamente, no geral, se dizem woke, não é? E que com isso se afastaram da classe trabalhadora. Volta à ideia principal. O presidente pós-Roosevelt mais próximo da classe trabalhadora foi Joe Biden nos primeiros 2 anos. E ia dizer Barack Obama, Joe Biden fez em 2 anos mais pela classe trabalhadora que Barack Obama em 8. Isso não vai ficar para a história. Isso é um problema também de comunicação dos democratas. Também um bocado pela forma como Biden tem a parte final, em que, por exemplo, na questão do Médio Oriente tem muitos erros, mostra fraqueza quando deixa a entender que ia ter uma capacidade de travar de Netanyahu e por 3 vezes não conseguiu. Isso acho que correu bastante mal. A parte da Ucrânia é bastante melhor. Mas, de facto, tem essa questão. Mas a verdade é que a presidência Biden nos primeiros 2 anos foi boa, levou a um resultado das intercalares bastante bom para os democratas e levou a que Biden achasse que teria condições de ser candidato. E aí foi difícil. Só uma questão, não é bem uma discordância, mas vamos ver, quando Biden desiste, na altura em que desiste, não havia tempo para uma escolha normal com o tempo dos democratas. E, portanto, haveria, se houvesse primárias sem Biden, do devido tempo, uma escolha de 3, 4 candidatos, e possivelmente seria nomeada ou Gretchen Whitmer ou Josh Shapiro, mas não foi, esse tempo passou. E, portanto, ali teve que se lançar a Kamala e correu como correu. Portanto, correu aquilo tudo mal, todo o processo. E a ideia final que eu tenho, apesar de tudo, do ponto de vista meramente eleitoral político, não é tão tremendista, que é a seguinte: eu acho perfeitamente provável que daqui a 1 ano e meio os democratas tenham uma grande vitória nas intercalares. Até pelo que eu disse há pouco relativamente ao Senado.
Não faço ideia o que vai acontecer daqui a 4 anos, mas pode perfeitamente acontecer que os democratas voltem à Casa Branca. Portanto, eu não acho que haja uma condenação do sistema político americano. O que acho é que, perante o que disse há pouco, estes 4 anos de Trump vão ser muito mais danosos para o sistema internacional e o que vai acontecer, nomeadamente para nós europeus, do que foram os primeiros 4 a 8 anos. Sim, sim. Vamos agradecer, não é? Agradecer ao Germano, agradecer ao Richard, agradecer por estarem aqui connosco e, mais uma vez, eu agradeço por me terem convidado a vir aqui falar com estes 2 senhores. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.